Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere suas guerras. Você sabia que hoje, dia 25 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia do Soldado? Esta data celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro que trabalham e lutam pela proteção da nação. O Dia do Soldado é comemorado desde 1923, no dia 25 de agosto, em homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, e que se tornou o patrono do Exército Brasileiro. Você conhece o livro A Arte da Guerra? O livro A Arte da Guerra, escrito durante o século IV a.C., pelo estrategista militar chinês Sun Tzu, há algumas lições importantes para as lutas da vida, as lutas, os embates do dia a dia. Em primeiro lugar, no livro A Arte da Guerra diz assim: qualquer um pode ser um soldado. Sun Tzu foi capaz de fazer um exército com apenas 33 mil soldados vencer um inimigo quase 10 vezes maior, treinando civis para a guerra. Ou seja, todos nós nascemos para sermos soldados. Outra frase neste livro é: conheces teu inimigo e conheça-te a ti mesmo. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos possuíam uma força bélica, uma força de guerra e um poder aéreo muito maior do que os vietnamitas do norte. Porém, as tropas americanas não conheciam o seu inimigo e, além disso, o subjugaram, o ignoraram. Sabe qual foi o resultado? Perderam a guerra. Outra frase nesse livro é: o intelecto é maior que a força bruta quando se trata de guerra. Lembre-se, se a força superasse outras virtudes, o elefante seria o rei da selva e não o leão. Todavia, o leão reina por sua coragem e ousadia e não pela sua força. A Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, apostou em seu sistema de inteligência e trabalhou com técnicas surpreendentes de espionagem. Sabe o que aconteceu? Venceram a força bruta da Alemanha de Hitler. Há um texto em Provérbios 4 e 7 que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, se você está enfrentando alguma guerra ou você é um soldado e quer liderar essa guerra, use a sua inteligência mais do que as suas mãos. Quarto lugar, no livro diz assim: o exército vencedor percebe as condições para a vitória primeiro e então luta. Ou seja crítico ao analisar situação ou analisar a situação. Só avance se você tiver total certeza de suas condições para a vitória. Caso contrário, fique como ou onde você está. Uma quinta coisa que tem nesse livro é: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Será que isso é possível? Com certeza. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17, está escrito assim: nesta batalha ou nesta guerra não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem muitas pessoas que estão lutando suas próprias guerras porque não deixam Deus lutar as suas guerras, ou porque não estão lutando as guerras de Deus. Sexto lugar, no livro A Arte da Guerra, diz assim: a velocidade é a essência da guerra. Tire proveito do despreparo do inimigo. Viaje por rotas inesperadas e atinja-o onde ele não tomou precauções. Ou seja, numa guerra, o tempo é a mais potente munição que existe. Responde para mim: você quer liderar a sua guerra? Como liderar a sua guerra? Hoje, no Dia do Soldado,
brasileiro, do Exército Brasileiro, como guerrear as próprias guerras. Primeiro, conheça o território da guerra. Qual o campo de batalha em que você está lutando? Ele é externo ou interno? Está dentro de você, na sua mente ou fora de você? O território onde você batalha não possui minas escondidas? Que minas seriam estas? Medo, insegurança, traumas, bloqueios e etc. Número 2. Entende que você nasceu e existe para defender os mais fracos. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que diz assim: a guerra do cristão ou da igreja é em favor de qualquer pessoa que está sendo vítima de injustiça. Ou seja, todos nós nascemos para sermos um soldado do dia a dia. Terceiro lugar, não faça da sua vida uma guerra constante. Relaxe. Nem todo mundo está contra você. Você não está no centro de uma conspiração do universo. Relaxe. Fique tranquilo, não faça da sua vida uma guerra constante. Não seja desconfiado com todo mundo. No livro ou no filme O Resgate do Soldado Ryan, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, dirigido por Steven Spielberg em 1998, uma família tinha 4 filhos que estavam na guerra. Só que perderam 3 filhos. Antes de dar notícia à família, o exército americano manda buscar o outro filho numa missão aparentemente suicida. Após eles resgatarem Ryan, que foi interpretado por Matt Damon, sendo o capitão John Miller, que na época foi interpretado por Tom Hanks, o capitão John Miller foi atingido e estava para morrer. Ele chamou Ryan e disse o seguinte: garoto, soldado, faça valer a pena. Eu gosto muito dessa frase, deste filme, porque viver como um bom soldado fará valer a pena cada sacrifício e perda que o exército no qual estamos alistados enfrentou. Ei, você precisa viver de maneira que valha a pena todo o sacrifício daqueles que contribuíram para levar você até a sua vitória ou manter você vivo. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 34, está escrito: ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebrem o arco de cobre do meu inimigo. Davi não lutava suas guerras, ele lutava as guerras de Deus, e por isso que ele vencia. Ele nunca chamou seus inimigos de gigante. Você vê isso quando ele derrotou Golias. Ele não chamou Golias de gigante. Porque a forma como chamamos o nosso inimigo potencializa a força dele. Davi chamou de inimigo do exército do Deus vivo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, está escrito assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi também nunca chamou Golias de gigante, de vencedor. Quem fez isto foram os outros. Os outros fizeram isto. Davi não fez, porque, como já falei, a forma como chamamos o nosso inimigo potencializa a força dele. Há um texto muito interessante em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O versículo 4 diz: ninguém que milita, ou seja, ninguém que guerreia, se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por que Paulo poderia dar tais ensinamentos ao jovem líder Timóteo? Porque no final da sua vida, Paulo disse: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Então hoje, parabéns a todo soldado do Exército Brasileiro, parabéns pelo Dia do Soldado e lidere suas guerras. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, se sabota.